A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar falando com vocês novamente. Hoje, um dia a mais que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de transmissão dos nossos cultos, aqui do nosso distrito Dois Irmãos, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. E hoje é o culto da Escola Bíblica Dominical. Nós íamos fazer, claro que ontem, mas tive uma pequena dificuldade, até foi uma dificuldade física que nós tivemos aí, não estávamos em condição. Mas hoje aprove Deus que nós estivéssemos aqui para fazer esse trabalho juntamente com os irmãos. E com alegria está aqui conosco a irmã Cristiane, né, que faz esse trabalho por excelência, qual Deus tem colocado ao seu coração, de ministrar as nossas vidas, né, o ensino da palavra de Deus, que não há dúvida nenhuma que é algo extremamente precioso que nós temos nesta noite para, junto contigo, né, dividir este momento, e não tenha dúvida que você vai ampliar aí os seus conhecimentos nessa noite. Né, o Escola Bíblica Dominical, um departamento da igreja, onde já tem dezenas de anos e tem somado muito nas nossas vidas. E está aqui comigo a irmã Cristiane, que é a professora da nossa Escola Bíblica. Paz do Senhor, irmã Cristiane, tudo bem? Paz do Senhor, irmão Moisés. Paz do Senhor, irmãos que estão em casa. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho de todos aí. Vamos aguardar um pouquinho, os irmãos estão entrando, irmã Cristiane, né? Já vamos monitorar aqui. A irmã Daniele está fazendo esse trabalho para nós aqui. Enquanto você vai curtindo aqui o tema, né, da nossa escola bíblica. Eu ia falar. Que é a lição, né, enfim, só fazer uns tópicos só, né, irmã Cristiane? Porque já a gente vai falar da nossa matéria especial, que é da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, enquanto os irmãos estão entrando, estão monitorando ali, nós vamos já colocar um fundo musical aqui, aproveitar o momento. Olha, vamos lá. Muito bem, tá aí. Vamos já voltar aqui então ao cenário, que nós estamos preparados. E hoje então é a lição 3 da Escola Bíblica, né? Vamos já colocar aqui. Vamos de novo. A irmã Cristiane já se apresentou ali, já saudou. Vamos dar uma olhadinha aqui, irmã Cristiane, ver quem é que já está conosco para nós iniciar a nossa aula. Hoje é segunda-feira, nós tínhamos a live lá da Matriz, por isso nós estamos entrando agora, né? O pastor tem nos pedido para que nós façamos esse trabalho depois, né, da live ali da Matriz. Eu já quero agradecer aí aos irmãos que oraram pela nossa vida aí, que tiraram esses minutos de oração em favor da minha vida. Os irmãos sabem que no dia de sexta-feira, né, eu tive um acidente relativamente grave, onde fui me chocar com outro carro na serra, então foi bem difícil. No final de semana nós está fazendo aqui os nossos cultos, as nossas lives. Mas hoje o Senhor já tem nos dado graça, já tem nos reparado aqui a nossa saúde, já de uma forma muito especial. Então quero agradecer aqui o carinho dos irmãos, as orações de todos que estiveram conosco, orando nesse momento. E Deus tem respondido, viu? Já estamos bem melhor, já estamos mais dispostos, mais animados, e a dor, né, já está indo embora, isso que nos alegra, né? Não tenha dúvida que Deus tem cuidado nos mínimos detalhes da nossa vida. Vamos ver aqui, irmã Cristiane, quem é que já está conosco. O irmão Fernando já está dando um alô para nós aqui, irmã Maristela. Tem mais alguns irmãos aqui que estão entrando. Ver se eu consigo ver aqui. Enfim, vamos orar, né? Eu já vou passar a direção para a irmã. Ela sempre pede para mim orar, eu já vou fazer essa oração. Eu já vou passar a direção para ti, minha irmã. E aí a irmã vai dando a direção aí deste culto. Antes de nós orar, eu quero lembrar os irmãos do grupo da igreja aqui do WhatsApp, ali no grupo. Você manda o seu alô ali, irmão, que nós vamos mandar um recadinho aqui ao vivo, tá? O recadinho vai entrar ao vivo aqui com os irmãos que estiver conosco. E que esse recado ele também seja em relação à escola, né, que nós estamos tratando hoje o assunto. Você manda o seu alô ali
e você vai estar conosco, né? Participando aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém? Faça isso. Vamos estar orando e já iniciar a nossa escola abençoada. Maravilhoso Deus. Te louvamos, Jesus. Obrigado por este momento, por este dia, por esta hora, por estarmos aqui agora usando, Senhor, desta ferramenta para, em muitos lares, a Tua palavra estar entrando nesta noite. E de fato, Senhor, todo aquele que dá ouvido a esta palavra não torna vazio, Senhor, mas cheio do Teu Espírito Santo, da Tua graça e do Teu poder. Amplia-nos os Teus conhecimentos, ó Pai, para que prossigamos e continuamos a Te conhecer cada vez mais. Nós Te pedimos. Fica conosco, Jesus. No Teu nome Te peço. Amém. Amém. Então tá, irmã Cristiane. Glória a Deus. Já temos um bom número de irmãos. A irmã Suelen também entrou aqui. Enfim, os irmãos vão estar dando um alô ali. Aquele que pode, viu? Vai lá no WhatsApp da igreja e deixa lá o seu alô. Amém? Amém. 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 Eu tenho preparado então, tá, aqui a revista, tá, irmã? A hora que a irmã quiser, a irmã me avisa. Eu já vou colocando, tá? Tá. Tu não me escuta? Escuto, com certeza. Tá. Bem. É porque eu não tenho retorno. Eu não tô tendo retorno não tá me ouvindo? daí. Opa, não pode. Não, eu escuto tu, mas não escuto eu. Não, mas não tem necessidade, né? Fica tranquilo, que a irmã tá falando aí, todo mundo tá ouvindo, né? Tá, é que eu achei que tu não tava ouvindo. Mas tem um que tá te escutando, viu? Fica tranquilo. Em nome de Jesus. Esse Amém? Nunca deixa de me escutar. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus disse, Pai, eu te dou graça que eu sei que sempre tu me ouve, né? Amém. Jesus falava isso. Tá aqui, irmão, irmão Jorge Caril tá conosco, a irmã Analice tá conosco. Glória. Vou deixar depois o recadinho dos irmãos aqui em forma de áudio, viu, irmão? Lá no grupo lá. Quando você puder, você deixa o seu áudio lá que nós queremos colocar aqui, amém? Vamos lá, irmã Cristiane, agora sim, não te interrompo mais. Tá, então a nossa aula de hoje é eleição e predestinação. A eleição é muito importante, a eleição e predestinação são muito importantes na doutrina da salvação, né? A eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinação a desfrutar as mais ricas bênçãos. Amém. Geralmente, né, na predestinação tem a ver com espiritismo, né? Isso também fala no espiritismo predestinação. Eles entendem que predestinação é alguém que foi destinado para aquilo, que outras pessoas não são. Só que na Bíblia, a predestinação tem a ver com programar antecipadamente, que foi o que Deus fez, né? Quando entrou o pecado, Deus já sabia o que ele ia fazer, né? É isso que quer dizer a predestinação, se refere ao propósito de Deus para fazer tudo o que tinha em conselho com o Espírito Santo e Deus, né? Porque Deus entrou em conselho com o Espírito Santo e com Jesus para saber o que eles iam fazer se houvesse o pecado, né? Predestinação também no dicionário quer dizer decidir antecipadamente. Que Deus fala que desde a fundação do mundo já estava decidido, né? O que ia ser feito. Que Jesus já ia morrer desde a fundação do mundo. Tem várias passagens bíblicas que fala isso. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, porque esse livro é de Efésios, então todos os textos áureos vai ser em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu tinha anotado. Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou a salvação, os que criam e perseverariam na fé em Cristo. Lembra, irmão? Agora eu lembrei, eu estava lendo aqui, eu lembrei que eu falei na aula passada que eu ia dizer o que era a Páscoa, né?
Agora eu lembrei, não posso deixar isso em branco. Eu lendo aqui, o Espírito Santo me lembrou disso. Mas primeiro eu quero falar o que é beneplácito. Beneplácito é benevolência. Eu peguei no dicionário. Benevolência. Tá. O ovo, lá os romanos e gaulenses, os chineses e egípcios já comemoravam antes de Jesus ter morrido a Páscoa. Eles já tinham a Páscoa. Então, antes mesmo que... o que significava o ovo de Páscoa? Eles já comemoravam com ovo de Páscoa, de chocolate. Já era em si o chocolate, então? Já era. O ovo simbolizava a vida. Eu não sei se era de chocolate, mas fala em ovo, né? Fala em ovo. Eu não sei se era de chocolate, eu tô já antecipando isso. Mas o ovo simboliza a vida, simbolizava a vida para eles. Antes mesmo do cristianismo, representava vida, fertilidade e renascimento da vida. Então, é a mesma coisa que Jesus morreu, por isso que ainda é comemorado, né? Interessante, porque eu achei que não tinha nada a ver, mas tem a ver. Muito bem. Então, eu queria que eu disse que eu ia trazer na próxima aula, era isso, né? Sim. Antes mesmo de começar, o Espírito Santo me lembrou disso aí que eu fiquei de trazer. Então, tem a ver. Então, a gente pode continuar comemorando com os ovos de Páscoa, porque o ovo simboliza a vida e fertilidade, né? Sim. Então, fertilidade, nasce alguém, então, como Cristo morreu e ressuscitou, quer dizer que renasceu. Quando a gente aceita Jesus, a gente morre na carne e renasce em Cristo. Então, tem a ver até. Eu achei bem interessante, porque eu achei que não tinha nada a ver, e tem a ver, né? Os romanos, os gregos e os gaulenses já comemoravam isso. Antes mesmo de Jesus ter morrido, né? Eu não peguei a data porque eu não achei ali, daí eu não quis ficar procurando muito. Então, eu já li... Não queria ir interrompendo, mas eu creio que está chegando as mensagens dos irmãos aqui. Eu quero crer que seja relacionado a esse assunto, até porque são os irmãos aqui do nosso distrito mesmo. Acho que tem o mesmo alô aqui, deixa eu ver aqui. Tá, muito bem. Vamos colocar aqui o irmão Fernando, pode ser, irmã Cristiane? Já é o primeiro recadinho que nós temos aqui. Tá, então espera só um pouquinho que eu vou ler a verdade prática para a gente passar. Tá. Muito bem. Então, eu já li o texto áureo, né? Eu vou falar então a verdade prática, a gente ouve o irmão e já passa para a leitura em classe, tá? Então, tá. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que queriam, né? E perseverariam na fé em Cristo. Então, a predestinação já era uma decisão antecipadamente em quem ia crer em Jesus e perseverar na fé, né? É isso que fala ali. A gente às vezes acha que predestinação é só para que Deus já destinou quem ia ser salvo pronto, e quem não ia ser, né? Isso. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele predestinou quem cria em Jesus. Isso aí pode ser para qualquer um. Até para os que não creem ainda, a vir mais para frente crer. Todo aquele que crê e confessar Jesus pode ter a salvação, né? Muito bem. Então pode passar para o irmão aí, então. Tá, eu vou colocar aqui o alô do irmão Fernando. Já tá aqui. A paz a todos os irmãos. Deus abençoe o nosso pastor Moisés. E está assistindo a escola bíblica aí com a irmã Cristiane, é uma benção. Que Deus te abençoe, irmã, que Deus te use nesse trabalho aí que estamos aqui assistindo. Amém? Muito bem, tá aí dado o recado. A paz a todos os irmãos. Deus abençoe o nosso pastor Moisés. E está assistindo a escola bíblica aí com a irmã Cristiane, é uma benção. Que Deus te abençoe, irmã, que Deus te use nesse trabalho aí que estamos aqui assistindo. Amém? Muito bem, vocês viram aqui o recadinho então do irmão Fernando, né? Faça isso, aquele que pode. Agora, claro, né, relacionado também à nossa escola. Nós estamos aqui em fase, claro, de teste, que é uma nova modalidade que a gente acabou por usar, mas você faça também, né, agora na forma de interagir, né?
Esse é o objetivo também. Claro que o recado do irmão Fernando é importante, porque é uma abertura da nossa escola, então é importante nós colocar aqui. Vamos lá. Opa, só um pouquinho, irmão Cristiane, aqui. Acabei trocando aqui, ó, mas vai entrar aqui de novo. Agora sim. Pode continuar, irmão. Eu queria agradecer o irmão Fernando, obrigada, que todos os irmãos também possam estar assistindo, né? Que a gente estuda e se esforça, né, para dar aula para vocês. Eu tento fazer o melhor, né? Eu procuro, primeiro eu leio a lição, depois eu procuro mais coisas na internet, depois eu olho nas bíblias que eu tenho várias bíblias de estudo, daí eu vou procurando nas bíblias de estudo e assim a gente vai indo, né? A gente trabalha, no tempo que tem, a gente vai se esforçando para estudar, né? Eu também estudo para o IBE e agora a lição de agora tem a ver com a lição da aula passada que a gente estudou, que quer dizer sobre o pecado, que tem a ver também com essa lição, né? Muito bem. Eu acho que uma vai complementando a outra, né? É verdade. Então, nessa lição a gente fala das bênçãos que a gente tem em Jesus, mas tem a ver com o pecado, porque a gente estava preso com o pecado, né? Sim. Se não fosse Jesus tivesse morrido, a gente estaria preso naquelas condições lá do pecado de Adão, né? Então, predestinação no dicionário eu já falei, né? Sim. Na Bíblia é o ato de salvação por meio de Jesus que foi desde a fundação do mundo. Muito E a eleição na Bíblia aparece várias vezes, em vários sentidos, né? Tipo, o povo de Israel como povo separado, que fala lá em Deuteronômios 4:37. A escolha de Saul como rei, que fala lá em 1 Samuel 10:24, e Jeremias como profeta, fala em Jeremias 1, capítulo 5. E nós como povo de Deus, né, que fala nesse capítulo que a gente está lendo, no Efésios 1:4, que a gente vai ler agora, né. A leitura em classe é do capítulo 1, do versículo 4 ao 12, que eu e o Moisés vamos estar lendo intercalados, né? Eu vou ler o primeiro. A diária ou em classe? Em classe. A leitura diária a gente não lê, né? Tá, tudo bem. Toda aula a gente pede para os alunos ler em casa essa leitura. Muito bem. Às vezes eu faço alguma anotação que eu acho importante, tá, mas eu não fiz nenhuma porque no decorrer da nossa aula a gente vai ver que tem essas anotações da leitura em classe, por isso que eu não vou ler agora. Tem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a gente vai ver pela frente ali. Então eu não vou ler nenhum agora, eu vou ler no decorrer da lição. Leitura em classe, então. Isso, vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pode ler. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A benevolência, né? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E quem temos a redenção, deixa eu só botar aqui para chegar ali. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aí é o 9, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós
os que primeiro esperamos em Cristo. Muito bem. Eu estava procurando aqui o meu versículo-chave. Sim. Eu tenho sempre um versículo-chave, né? Na revista passada, o meu versículo-chave que eu usei em todas as lições foi o João 3,16, que também tem nessa, né? Para deixar bem gravado no nosso coração. E o meu versículo-chave, eu até estava procurando, mas desse estudo vai ser o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que é eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Muito bem. Que a gente vai ver que tudo que a gente tem agora foi por causa do que Cristo fez, né? Do sacrifício. Muito bem. Que até teve uma aula que a gente comentou que ele disse, se possível, passasse de mim esse cálice, contudo seja feito a tua vontade, né? Sim, sim. Foi porque ele obedeceu, ele sabia a grande aflição que ele ia passar. É verdade. Então, ele escolheu mesmo assim obedecer. Já ao contrário de Adão, Adão sabia que ele ia morrer, mas ele não acreditou em Deus. Ele deu ouvido, ele queria ser igual a Deus, que nem Satanás. Jesus era igual a Deus, mas ele preferiu passar por toda aquela dor que ele ia passar para obedecer, que era o que Adão deveria ter feito, né? Então a gente vê quão grande é o nosso Senhor, que mesmo ele sendo Deus, ele preferiu passar por toda a humilhação, sofrimento, dor que ele passou por pessoas que nem mereciam, né? É verdade. Que muitas vezes né, a gente... Eu vejo que Jesus ali na condição de homem também, se foi necessário passar, lógico que para cumprir a palavra, mas também, né, para que ele sentisse de fato o que o homem em si sentia, né? Então tudo isso tem um sentido, uma razão, né, pela qual o Senhor passou por todo. E para que a gente pudesse desfrutar do que a gente vai ver agora, né? Amém. Então eu vou ler a introdução. Eu acho que eu vou ler também o tópico 1 até o subtópico 2. Daí tu lê o resto ali até o, então, até o 2. É. Tá. E daí assim a gente vai intercalando para não ficar só eu, porque já tô... Não, tudo bem. A minha voz já tá falhando já. Vamos lá, tô te acompanhando aqui. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados em si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa os que ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, que a gente leu lá no começo, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em que fomos escolhidos em Cristo, por isso ele é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha, que foi desde a fundação do mundo. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Porque Deus fala... Tem um capítulo que ele fala, eu acho que é 1 Pedro 1,15. Sede santo como eu sou santo. Eu sou santo. Né? Então, por isso que ele elegeu isso, para a gente ser santo e irrepreensíveis, né? E a gente só consegue isso através do crer no Jesus, que a gente recebe o Espírito Santo, é ele que nos capacita a essa santidade. A gente viu na aula passada isso. Editor da Bíblia,
Dompes, eu não sei, Dalmatis, da Samps, eu não sei falar isso. Editor da Bíblia, de estudo pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito. Eu também creio nisso, sabe? É só através de Jesus que a gente vai ser eleito. Certeza. Sem estar unido a Cristo pela fé, nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2, eu vou ler esse 1 Pedro 1:2. Tá? Deixa eu ver, perdi. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a nossa fé tem que ser nisso, né? A gente só é eleito através da aspersão do sangue de Jesus, nessa fé, né, que a gente crê que Jesus morreu para nos salvar, e a gente consegue a santificação, através do Espírito Santo. Amém. Porque ali está escrito, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a santificação, né? Verdade. Então vamos lá para o subtópico 2. Daí tu lê o 3 depois. Tá bom. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Lá em 1 Timóteo, eu anotei o 2:4, tá? Ali fala João 3,16, né, que todo mundo conhece, todo crente deveria conhecer, né? E eu falei bastante na nossa aula passada, então a gente conhece de cor e salteado na nossa revista passada. Então, o 1 Timóteo 2, ali fala do 2:4 ao 6. Eu anotei o 4 pra gente, eu achei bem interessante o 4. Que quer, ele quer, né? Ali fala que quer, mas quem que quer? Só pode ser Deus, né? Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Então, ali fala, viu? Não tem predestinação lá. Uns vão ser salvos, outros não. Destinou, já escolheu. O Moisés não vai ser, a Cristiane não. Ele quer que todos sejam salvos e todos chegam ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? É Jesus. Sim. A gente aprendeu que Jesus é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Então, é só através de Jesus que a gente consegue essa predestinação e essa eleição, né? Até porque não existiria algum caminho, né? Jesus está falando de caminho. O que é caminho? Você vai caminhar, você vai trilhar. Então, se fosse, né, predestinado, já não haveria necessidade de ter este caminho. Para ficar bem claro, assim, né? Para quem está nos ouvindo agora. Sim, a predestinação, agora, para entender bem, o que é a predestinação? Deus sabia que poderia Adão pecar, né? Ele não queria, mas ele sabia que isso poderia, porque ele já deu o teste, né? Sim. Então, ele já fez uma saída para a morte, que o salário do pecado é a morte, tu pecou, tu desobedeceu, ele já disse que ia acontecer. Mas, se acontecesse, né, ele queria muito que Adão não fizesse isso, né? Com certeza, ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Ele não queria que Adão pecasse. Mas ele precisava, porque antes de Adão pecar, teve um anjo que pecou. Um anjo que era o anjo de luz, era perfeito nos seus caminhos até que achou iniquidade. Então ele precisava desse teste para o homem, né? Sim. Então, ele não queria que Adão pecasse, mas a predestinação foi isso. Se o homem pecar, eu vou mandar alguém, que era Jesus, para todo aquele que crê, e ele quer que todos creiam, seja salvo. E daí neles eu vou eleger. Sim. Aqueles que vai ser salvo vai ser eleito, que nem a gente viu. Deus elegeu algumas pessoas, algumas coisas. Então, tipo, a eleição
que nem ali eu vi, a eleição na Bíblia, o povo de Israel foi separado para ser santo, para ser povo de Deus. O Saul foi separado para ser rei. E nós fomos eleitos para ser santificados em Cristo. Isso é eleição. A predestinação é o que Jesus fez por nós. Depois que a gente teve essa predestinação, aceitou Jesus, a gente vai ter uma eleição. Vai ser santo, vai ser um povo separado. Que a gente era gentil antes disso, né? A gente não tinha o direito. Não tem o direito. Antes de aceitar Jesus, a gente não tem direito à salvação. O ímpio, aquele que não conhece, não tem direito à salvação. Mas quando a gente crê em Jesus, a gente alcança esse direito, essa eleição de ser um povo santo e separado. Filhos também a gente viu na aula passada, que todo aquele que confessa Jesus dá o direito de ser filho, né? Chamado filho de Deus. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Tem inúmeros recadinhos aqui, a gente vai dando na medida do possível, né? Eu vou terminar esse aqui, daí pode botar. Depois desse tópico a gente faz uma tomada dos recadinhos aqui, né, Cristiane? Daí finaliza. Tá. Vamos lá. Tu quer que leia o 3 e daí a gente... Não, tem o 4. Vamos ler o 2, terminar o 2. Né? Tu finalizou ali em Timóteo. Tu parou ali. Isso, eu li o Timóteo, tá? Eu sei onde eu parei. Tá. Só queria ver onde se tinha mais coisa. Tá. Então... E tornou-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Uhum. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Muito bem. Tudo é por ele, não adianta a gente querer dizer, eu criei, eu fiz, não, nada que tu fizer vai mudar o que Deus sente por nós, né? Nem pecado e nem eu sou boa, sabe? Nada muda, tem uma palavra também que diz isso, né? Quer colocar um recado? O Fernando, ele fez uma menção lá atrás, para quem está acompanhando aí, né? Sobre os ovos de Páscoa, que de fato eles eram decorados e recheados com doces e simbolizava a vida. Então agora, para acrescentar aqui, os irmãos que estão acompanhando a escola, e faz sentido, foi o que eu falei, né? E faz sentido hoje, né? A gente percebe que o chocolate ele tem essa peculiaridade, né? De despertar a alegria, né? Enfim, essas coisas. O chocolate é símbolo de... Ele é... Como é que eu vou te dizer? Agora fugiu a palavra, mas ele é tipo afrodisíaco, né? Ele quer dizer... Ele é isso, simboliza isso aí. Muito bem. Para eles eram... Uhum. Tem mais algum outro recado aqui, né? A Daniela também mandou para mim aqui, uma analista assistindo, irmão Gelson, Sueli. Eu vou ler depois o recadinho que ela me mandou aqui, eu acho que é do irmão André, né, Daniela? O irmão do irmão Alexandre também está conectado conosco lá. Eu quero deixar esse alô assim. Deus abençoe o André que está acompanhando nós lá. Deus abençoe sua vida, amém? É isso aí. Vamos lá no 3, né? Como eu estava falando. Quer que eu continue ou tu quer ler um pouco? Posso ler aqui, posso ler. Tá, pode ler. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, de Deus, né? Nesse aspecto, o vocábulo grego... Tá, só um pouquinho. Espera um pouquinho. Oi. Quando tiver ali as passagens bíblicas, tu me dá um tempinho que eu tenho algumas anotadas aqui. O 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que te chamou, sede santo. E conseguimos essa santificação somente pelo Espírito Santo que nos capacita. Uhum. Eu quero enfatizar isso para a gente entender bem o papel de Jesus, o papel do Espírito Santo, né? Uhum. Na nossa vida, porque às vezes a gente não entende muito bem, né? A gente confunde muito as coisas. Então é bom a gente ter bem a certeza do que cada um
eles todos são a mesma coisa, só que cada um tem um propósito, vamos dizer assim, na nossa vida, né? Muito bem. E aqui também acho que está claro, né, irmã Cristiane, que ele está dizendo que somos irrepreensíveis diante dele. O que é isso? Deus não olha mais do pecado que nós havíamos cometido lá atrás. Então não há condenação, não há porque nós temer das coisas que fizemos outrora, coisas erradas, de achar que aquilo ali vai acusar nossa mente, enfim. O Senhor está dizendo que agora já somos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, ninguém pode te julgar mais. Desde que, claro, né, a gente não venha pecar de novo. Mesmo que peque, nenhuma outra pessoa também tem condição, tem a prerrogativa de dizer, né, de falar, a não ser Deus. Por isso nós somos irrepreensíveis quando santos diante de Deus. Vamos continuar? Sim. Ali depois vai dizer... Daí para no... Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, quer dizer santo, né, significa separado do pecado. Aquilo que eu estava falando agora, né? Acabei de falar. Em 1 Pedro, que a irmã leu agora. O adjetivo grego amomos, ou seja, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Olha só, que legal. Lá em Filipenses 2:15, não sei se a irmã vai ler aí. Pode passar. Não, pode passar. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Olha que legal. Tá? Vamos continuar ou fazer alguma... Pode continuar. Então vamos lá agora no... Eu vou ler só lá no Gálatas. Pode ler tudo ali até o Gálatas. Vamos ler no 4 então agora, né? O próximo tópico. A nova vida dos eleitos. Olha só, vem novidade então para quem é eleito agora. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Acho que tem que fazer um destaque aqui sim, irmã, nesse Filipenses 3, 5, 3 e 15, né? Que fala bem claro aqui, ó. Agora, essa nova conduta está fazendo referência a advertências contra essas coisas, impureza, avareza, embriaguez. Né? Porque às vezes a pessoa que está aprendendo hoje da palavra de Deus, ela precisa de fato entender que ela é uma nova criatura. Ou seja, nós estamos falando de nova eleição, novos eleitos em Deus. Então, eu falo isso, irmã. Porque a gente tem que ser santo lá no primeira Pedro, a gente já falou, tem que... Quando tu aceita Jesus, tu tem que mudar de vida. A gente já aprendeu isso também. Isso, é verdade. A conversão quer dizer mudança de vida. O Diego, que eu falei numa outra, o Diego sempre logo que eu entrei na igreja, eu voltei para a igreja, o Diego vinha aqui na minha casa, a gente fazia culto, e eu tinha sede de aprender. Eu sempre tive sede de aprender da palavra. Eu ficava perguntando para os mais antigos, né? Eu acho que uma dica para quem recém se converteu é aprender. Com quem já está há bastante tempo. A gente, né? Quem está há bastante tempo, a gente acha que sabe mais, né? Que já está há mais tempo. Então eu ficava perguntando, o que é o Espírito Santo? Porque eu perguntava e ele dizia, Cristiane, a conversão, a verdadeira conversão é mudança de vida. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar, a tua vida tem que mudar. As coisas, principalmente assim, as coisas que nem ali está dizendo, ó, é uma exortação. O que é uma exortação? Não faz mais. Quando tá fazendo alguma coisa errada, é tipo uma dica, não faz mais, uma correção. Uma exortação é uma correção. Não faz mais, não mente mais, não fala mais palavra torpe, porque agora, depois ali no final, a gente vai ver que quando tu recebe o Espírito Santo, ele vai te dar dica. Não quer dizer que tu não vai fazer mais nada, assim, agora eu me converti, aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo, que eu pensava isso, logo que eu me converti, eu pensava assim, quem tem o Espírito Santo não pode pecar mais. Eu achava assim, eu pensava isso, de fato, sabe?
Não, Eu penso assim, como que é? As pessoas Só às vezes que não, o confundem, Espírito né, Santo, ele Cristiane? te avisa, mas tu faz se tu quiser. Verdade. Ele vai te dar a dica, que nem eu já falei uma vez que eu fui falar uma coisa e o Espírito Santo disse assim pra mim, mas tu é fofoqueirinha, né? Viu? Tipo isso, tu vai fazendo alguma coisa e tu parece que vem aquela voz dizendo, mas não era pra te ter feito isso, né? Por que tu falou? Às vezes a gente fica, falei. Por que eu falei, sabe? Isso aí é o Espírito Santo. Quando ele vem te avisar, ele não vai te impedir, não faz mais, mas ele vai te dar, olha, tá fazendo errado, ele vai te dizer antes, às vezes ele te diz depois, ou tu não ouviu na hora que ele falou, e é assim que acontece, né? O Espírito Santo, ele te exorta em todo o tempo. É verdade. É só a gente ser sensível, então, né? É que não tem como ter dúvidas, né, irmã Cristiane? Nós estamos falando aqui de uma nova vida a eleitos, né, dos eleitos, porque as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Vêm para Jesus ou aceitam Jesus e às vezes querem viver da mesma forma que viviam. Não, só não vou roubar agora, não vou mais mentir e tal. Tem uma série de detalhes aqui que a palavra está ensinando, não é nós que estamos dizendo que tem que ser assim. Isso aqui não está relacionado à conduta de igreja, de pastor, não. É a palavra de Deus, é a luz da palavra de Deus, é a Bíblia que nós estamos pregando aqui. Eu falo isso para o Cristiane, que outro dia eu conversei com alguém e a pessoa que falava que aceitou Jesus e tal, tudo, e continuava praticamente da mesma forma que ela vivia antes, bebia, enfim, vivia na roda de bebedeira e tudo mais. E a gente até fica com receio, né? A pessoa vai ficar magoada. Não, mas é a palavra que está falando, né? Se você vai aceitar ou não, tudo bem. Mas aqui nós estamos falando de nova vida de eleitos, né? De pessoas eleitas. Então, se você quer ser eleito de Deus, né? Faça menção à palavra de Deus, né? O povo às vezes erra, né? Ou peca por falta de conhecer. Nós já vamos continuar aqui. Eu quero dar um recadinho aqui, irmã Cristiane. O irmão Renato, pastor Renato, que está conosco aqui. Ele está dando um alô para nós aqui, ó. Paz, meus irmãos, que Deus abençoe, que Jesus, paz do Senhor, irmãos. É pastor Renato de Jesus o nome dele, lá da Assembleia de Deus de Gravataí. Deus abençoe, irmão Renato. Obrigado pelo carinho, viu? Se quiser participar conosco aí, fica à vontade de mandar os comentários aí na página. Vamos adiante, então? Paramos ali nas deixa eu ver aqui. Embriaguez. Embriaguez. É isso aí. Né? A finalidade agora. Nas avalizações. A finalidade. Peraí, só um pouquinho, botar o povo de casa vai estar assistindo junto, então vamos lá. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Tá, eu vou ler o Gálatas 5, 25. Ali diz 22 ao 25, né? Eu vou ler o 25, que o 22, 23, 24, ele fala dos frutos do Espírito Santo, né? Sim. Então, mas o 24, na verdade, vou ler o 24, não o 25. Tá. Diz assim: os que são de Jesus, de Cristo, os que são de Cristo, sim, crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. O que quer dizer isso? Aquele que é de Jesus, que é a mudança de vida, vai crucificar a carne. O que é a carne? É tudo aquilo que milita contra a palavra de Deus. Sim. A nossa carne vai sempre ser contra, que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu queria fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não queria fazer, se eu faço mesmo sem eu querer. O que é esse fazer eu sem querer? É a nossa carne. Por isso que a gente tem que mudar de vida, porque quando a gente está no mundo, a gente faz quando a gente não conhece Jesus, na verdade, né? Sim. A gente faz as coisas que são ao contrário de Deus, que a gente também vai ver isso aí no decorrer da nossa lição, tá? É verdade. O que são as coisas ao contrário de Deus? A mentira, quando a gente está no mundo, a gente, uma mentirinha não faz mal. Dizer que eu não estou em casa, ou qualquer coisa, não vou atender o telefone, vou fingir que não ouvi. Isso aí é uma mentirinha que a gente acha que não faz mal, sabe? Às vezes a gente solta uma palavra torpe, uma amargura, uma ira, a gente entende que aquilo ali não é um pecado.
sabe? Não é uma coisa que vai fazer, não tá fazendo mal para ninguém. É. Né? É uma mentirinha, vou dizer que não tá fazendo mal para ninguém, o mundo acha que isso é normal. É verdade. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vai dizer que isso não é normal. E a gente tem que mudar. Por isso que aqui fala, que quem que vai te convencer é o Espírito Santo. É verdade. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Por isso né? nós sempre estamos enfatizando ali, batendo na tecla, né, irmã Cristiane, de a gente estar orando a todo tempo, buscando, né, pedindo a Deus a todo tempo, para que o Espírito Santo de fato faça essa obra, né? Porque se fosse da nossa vontade, né, nós diríamos, não bebe mais, não rouba mais, né, não mente mais, seria fácil, né? Mas não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Por isso, pastor nenhum vai te convencer, professor nenhum vai te convencer, né? Se você mesmo em si não fazer uma reflexão na palavra de Deus e entender que você precisa de fato mudar de vida. E aí sim, né? Aí abrir o coração para que o Espírito Santo, né, faça morada. E quando ele faz morada, é o que nós estamos lendo aqui, a igreja gloriosa. Ele vai apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. O que é essa igreja gloriosa, né, irmã Cristiane? É o nosso próprio templo, né, o nosso corpo, né, que é apresentado ao Senhor todo o tempo. E a gente vê que isso trata-se de um processo contínuo. Então não é, eu aceitei Jesus hoje, vou ser santa, não vou ter mais pecado nenhum, não vou fazer mais nada de errado. Não. A gente vai fazer. Só que o Espírito Santo vai nos convencendo e aos poucos a gente vai guardando, porque a gente está num processo. O apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo olhando para o alvo, que é Jesus. Que é o nosso... A gente tem que olhar para ele, né? Então aqui em 2 Coríntios 3:18 fala: a gente está como o rosto descoberto, refletindo como por um espelho, né? Sim. Mas somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. E daí no final a gente vai ser como ele é. No final desse versículo fala isso. Que agora a gente está se olhando no espelho, o rosto descoberto. Mas vamos sendo transformados de glória em glória, e essa glória vem através do Espírito Santo. Isso aí. E a gente vai, no dia que a gente encontrar Jesus, a gente vai ser como ele é, a gente vai ser transformado como ele é. Amém. Que lindo isso, né? Com certeza que vamos... E o que ele faz menção, achei interessante aqui, né? A irmã acabou de falar ali que nós vamos... É um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Ou seja, né, somos todos pecadores, sujeitos a errar todos os dias, né, irmã? Mas prosseguimos em conhecer a Cristo e nos arrepender todos os dias. Não vai pensar você que pastor, encarregado, professor não erra e não peca. Porque às vezes as pessoas têm essa visão assim, né? De que a igreja agora entrou para a igreja e só tem santo lá. Somos santos sim, somos chamados santos, filhos de Deus, mas sujeitos ao pecado todos os dias, mas para a glorificação no final, no dia de Cristo. Ou seja, todo o tempo é um processo. Esse processo é um processo contínuo, né? Todos os dias nós vamos estar aprendendo, né, a ser santo. Né? Vamos adiante? Por isso que o apóstolo Paulo, não sei se foi o apóstolo Paulo agora, eu tô com ele na cabeça, mas falou que a gente tem que orar e vigiar o tempo todo. Por quê? Porque se a gente não tiver em constante oração e vigilância, e a gente não tá, porque duvido que tem alguém que esteja o tempo todo orando e vigiando. É verdade. Por isso que a gente cai no pecado, né? Porque a gente não fica o tempo todo, não conseguimos, a gente tem nossas tarefas e a gente se distrai. E nessa distração que a gente tem, a gente solta uma palavra que não deveria, a gente fala alguma coisa que não deveria, e assim o Espírito Santo vai lá e dá uma cutucada, e a gente vai lá, ora de novo, não vigiei mesmo, me perdoa. Por isso que quando eu entrei na igreja, eu pensava, que nem tu falou, realmente é um pensamento de quem recém entrou na igreja.
o pastor é santo, ele não pode pecar, ele tem o Espírito Santo, ele não pode pecar, mas não, a gente é ser humano, a gente peca. O único que não pecou foi o Jesus. O resto, todos eles, o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou. O Abraão, que é o pai da fé, pecou. Então, quem dirá, eu e o Moisés, né? Somos pecadores igual a todos eles, mas com aquele coisa, a gente tem o Espírito Santo e Jesus falou que aquele que se arrepender e se converter dos maus caminhos, ele vai ouvir dos céus. Então é esse o nosso segredo, né? A oração, a gente está em oração e em arrependimento. E o constante alimento, né, irmã Cristiane? O alimento da palavra. Porque quer ver uma coisa? Ó, essa palavra que nós estamos aqui hoje estudando, nem todo dia a gente está pregando lá na igreja. E nem todo dia nós estamos abrindo a Bíblia e nós estamos lendo ela. Nós estamos já buscando outros alimentos. Mas hoje retornou de novo aqui aquela palavra, esse alimento para nós nos alertar. Nós lembrar, olha, né, eu preciso deixar de lado algumas coisas aí, senão, né, eu não vou apresentar uma igreja gloriosa sem mácula diante de Deus. Né? Então é importante o alimento da palavra de Deus. Isso eu falo para pessoas que muitas vezes não acho que não precisam mais ir na igreja, principalmente a escola bíblica dominical, não precisam mais, já conhecem. Isso é muito perigoso, né? Nós temos que estar todo o tempo, sim, aprendendo da palavra de Deus. Ou eu li já a Bíblia toda uma vez mais, não preciso mais ler. Não, a gente tem que estar... Que a palavra diz que a palavra se renova a cada manhã. É verdade. Pode ler 50 vezes o Salmo 23 e cada dia tu vai achar uma coisa diferente ali, um ponto, né? É verdade, por isso que a gente tem que estar sempre, que a Bíblia é a boca de Deus, né? Verdade. Se a gente estivesse lendo todo dia a Bíblia, ou de hora em hora, assim, a gente... Talvez chegaria nessa santificação que Jesus tem, né? É verdade. Ele vivia em constante oração, mesmo ele era Deus, né? É mesmo. Ele não precisava estar em oração porque ele era Deus, mas mesmo assim ele estava em constante ligação com o Pai. É verdade. Né? Quanto mais nós, né, que não somos pecadores, quanto que a gente não devia seguir o exemplo de Jesus, né? Então a gente vai passar para o subtópico, o tópico 2. Acho que encerrei aqui, acho que foi engatrado. Tu já leu tudo, né? Tópico 2 agora, então. A predestinação na Bíblia nos mostra que a salvação é condicionada à fé em Cristo e está relacionada à presciência de Deus. Aquele que responde ao Evangelho, aceita Jesus, é transformado em filho e herdeiro das bênçãos espirituais. Eu não anotei aonde eu vi, mas eu vi que a gente também tem as bênçãos de Abraão, né? E qual eram as bênçãos de Abraão? Que ele tem uma passagem que fala isso. As bênçãos de Abraão são 7. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, serás bendito, abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que fala que na eleição a gente vai herdar a bênção de Abraão, porque Deus falou que nele, e quem crê em Jesus, vai ser bendita todas as famílias da terra. Isso aí fala lá em Gênesis 12, 3. Sim. Que quer dizer que se tu aceitar Jesus e continuar com Jesus, isso vai ser alcançado a tua família também. É verdade. Né? Às vezes demora um pouco, que a gente acha, né, que eu fui para Jesus e meu esposo não foi, tá demorando, mas se tu perseverar, porque lá aqui fala também na perseverança, né? Sim. Que a glorificação vai ser até o final, então tu tem que perseverar até o fim, porque lá em Mateus 24, 11 fala também que aquele que perseverar até o fim vai ser dado a coroa, né? Apocalipse também fala isso. Então, se tu chegar e ficar em perseverar, porque às vezes a gente ora 1, 2 anos e não alcança, e a gente desiste. Mas a gente deveria perseverar até a gente alcançar aquilo que a gente está pedindo, né? É verdade. Então vamos continuar aqui. Não entendem, mas hoje Deus está clareando aqui a nossa mente nesse sentido aí. Vamos lá, a predestinação, né?
Quer ler ou quer que eu leia? Posso ler sim. Vamos lá. O termo grego prorizô, né? Traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo Aonde tu tá lendo? Acho que a tu tá lendo predestinação lá. lá no tópico 2. Não, tu tá lendo errado. Não. Oh, Jesus. Tu A assim falou palavra ali, predestinar mostra o destino. Não, é o tópico 2. Aí? Sim, é que eu Aqui, comecei ó. ali embaixo ali, mas tudo bem. Vamos lá. A palavra Tá. predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, subtópico. O termo grego prósiro, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Agora vamos mais adiante aqui. Por conseguinte, nessa declaração de fé, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. E aí, para finalizar esse tópico, vai dizer: logo foi vontade de Deus reconciliar-nos, pecadores, e torná-los seu filho. Eu vou ler agora esse para te dar um descanso um pouco. Então, vamos lá. Filhos. Pode ir. Quer falar? Não, eu só ia fazer uma adentro, que eu tô sem meu óculos, né? Ficou lá no acidente, ficou no carro. Então, às vezes tá me faltando aqui as palavras. Vai lá, minha irmã. Toca, ficha. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. E eu anotei lá no Gálatas 4:5 para redimir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Antes, até o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos porque tinha as leis, né? Sim. E daí Jesus não veio para abolir as leis, só que eles eram muito, como é que eu vou dizer, muito rigorosos com essas leis, né? Então eles também não criam que Jesus voltou, que Jesus tinha voltado. Eles ainda, até hoje, eles esperam o Messias, né? Então, todo aquele que confessava Jesus, eles achavam que eles estavam blasfemando contra Deus, né? Sim. Então, eles perseguiam os cristãos, eles matavam o cristão, e daí, eles não acreditavam nisso que a gente está falando, acreditar em Jesus, e daí o apóstolo Paulo fala isso para redimir, para ser filhos de adoção. Adoção por quê? Porque a gente, aceitando Jesus, Deus nos adota como filho. É verdade. Então, lá também a gente viu lá no começo que aquele que crê em Jesus e confessar vai ser feito filho de Deus. E aqui Paulo, ele afirma isso de novo. Porque o que fala de confessar é o João. É lá em João que fala isso, né? Uhum. E agora o apóstolo Paulo também confirma isso. E se a gente procurar mais a fundo, vamos encontrar em outras passagens também. É verdade. Então, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como os filhos, segundo a boa vontade, né, a benevolência da sua vontade. Tá, vamos mais adiante ali embaixo. Eles também, agora eu lendo aqui, me fez lembrar que para nós, eles não acreditam que nós vamos ser salvos também. É só o povo de Israel que é escolhido, né?
E o apóstolo Paulo, ele veio para ser para os gentios, para pregar isso, que todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Amém. Né? É verdade. Que Deus já tinha predestinado para nós também. Eles acham que é só o povo de Israel que é salvo, né? Eles achavam isso. Mas o apóstolo Paulo também, ele cria nisso, porque ele era um dos que ele estava indo matar os que professavam Jesus, né? E daí ele teve um encontro com Jesus. Por isso que todo aquele que encontra com Jesus, que a gente vou reforçar isso, ele tem que ter uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei, que quem seguia a lei de Moisés eram os salvos, né? Antigamente, no tempo antes de Jesus vir, aquele que era salvo tinha que seguir a lei de Moisés, né? Quem não seguia a lei não era salvo, era morto até. Quem deixasse de cumprir qualquer um das leis de Moisés, eles matavam, apedrejavam, enforcavam, faziam horrores, né? E o apóstolo Paulo, ele era um desses aí, ele era formado nisso aí, ele era doutor da lei. E ele estava indo matar os cristãos, e daí ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a mente dele. Antes ele achava que ele era o santo, ele era o cara que podia matar quem... Para nós fazer essa reflexão, né? A gente acha que, né, que somos alguma coisa assim, por isso, por aquilo outro, até às vezes por bens materiais e aí por diante, tantas coisas, né? Porque eu faço isso, porque eu faço obra social, porque não sei o quê. Isso é o cuidado que a gente tem que ter, né? Que, na verdade mesmo, o Senhor sonda o nosso coração, né? Que, de fato, não é errado você fazer obra social, imagina, de forma alguma, nós precisamos sair todos os dias. Mas em que sentido está o teu coração, né? Será que está realmente voltado para isso? Ou para as coisas de Deus, ou só para dizer para fulano, beltrano, que tu fez, né? Então é interessante esse tópico que nós entramos aqui, né? Para nós esclarecer muito bem isso aí. Teve um jovem rico que fazia tudo certo, que chegou até Jesus, né? E disse que fazia tudo corretamente e disse que faltava para ele herdar o reino dos céus. E ali Jesus sondou o coração dele. A palavra diz que ele saiu triste, porque ele não obedeceu à voz de Deus, né? A voz do Senhor Jesus. Que disse que era para ele vender tudo e teria um tesouro no céu. E ele saiu triste daquele lugar. Por quê? Porque o Senhor sondou ali naquela hora o coração dele. Mas enfim, isso aí dá uma outra mensagem outro dia. Vamos lá. Acho que esse tópico aqui dá várias mensagens. Muitas, né? Olha que a gente já parou várias vezes aqui para falar algumas coisas. Dá bastante coisa. Até eu tinha feito poucas anotações, eu até tinha comentado contigo, mas a aula é assim, eu até disse, nem vou falar muito, porque quando eu falo que eu não tenho nada para falar, daí o Espírito Santo diz, agora tu vai ver, né? Agora tu vai ver que tu vai ter. Então, vou continuar aqui, senão eu não paro mais de falar, antes né? disso aí, Cris, mandar um alô aqui, ó. Parabéns pelo programa. O pessoal tá mandando aqui. Sessão uma bênção. Um abraço a todos os nobres irmãos e amigos. É o mesmo, irmão. O nosso amigo, irmão, o cantor Eliseu Martins, que esteve conosco. Queridão, que bênção, querido. Obrigado, viu, pelo carinho, viu? Bom, Eliseu, nós vamos fazer outra, viu? Vamos fazer uma outra live. Aquele dia lá deu um problema na minha rede aqui. Deu um pequena trancadinha ali na nossa imagem, né, em louvor. Isso é porque nós vamos fazer outra live, viu? Se Deus quiser. E bem breve. Fica aí o carinho, viu? Obrigado, Aleluia. Queridão. Deus te abençoe. Antes era só um ensaio, agora vai ser para valer. Quem mais? Né? A irmã Cátia tá mandando um alô aqui também para nós. Ele manda a irmã Catiane, viu? Paz, a paz irmã, do Senhor, enfim. De Deus. Deus abençoe, irmã Cátia. Obrigado pelo carinho. Ana Liz. Obrigado aos irmãos. Vamos lá? Olha aí, meu Cris. Ó, já é 10h30, nós ia até... Tá, vamos lá então. Vamos lá. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o pai a nos adotar. Tá, peraí, só um pouquinho. Ele, o apóstolo Paulo, né? 3, né? Privilégio da Não, tô ainda no mesmo lugar. Eu terminei ali no benefício da sua vontade e ele ainda assinala ali embaixo. Tá. Vamos lá. Tá, achei aqui já. Vamos lá.
Sim, daí ele fala que foi o amor do Pai, que a gente viu que foi mesmo, que João 3,16 fala, porque ele amou o mundo de tal maneira, né? Uhum. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Sim. Essa posição nos é imerecida. Não, a gente não merece. Uhum. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. 3. Os privilégios da adoção. Tem privilégio. Deus criou o homem para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Uhum. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-nos com os homens, adotando os escolhidos. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e os bens de quem o adotava. Igualmente, a filiação divina. Deus predestinou as bênçãos. Ai, Jesus, perdi. As bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, os eleitos. Então, Deus concedeu a redenção e a remissão dos pecados e restabeleceu a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Porque a gente é filho, agora a gente pode chamar ele de pai. Né? Sim. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Das promessas de Abraão. Eu falei isso, ó. Das promessas de Abraão. Eu sabia que estava escrito em algum lugar, mas não sabia onde. Então, eu já falei qual eram as promessas de Abraão, né? A gente vai ser uma grande nação, vai ser abençoado e tal. Eu antecipei, né? Sim. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Amém. Então, a gente vê aqui uma coisa que eu achei muito interessante das promessas feitas a Abraão. E qual foi a promessa feita a Abraão que eu achei interessante? Opa. Foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que eu disse, se a gente crê em Jesus, a nossa família também vai vir. Porque ele está falando em família, não está falando só em mim, só no Moisés ou só. Está falando na família. Então a gente tem que perseverar em orar pelos nossos familiares, porque às vezes a gente parece que está perdido, né? Quando a gente tem alguém nas drogas, por exemplo, ou no álcool, é difícil a pessoa largar, né? A gente sabe que é muito só pelo poder do Espírito Santo mesmo, porque a pessoa, mesmo que ela queira, é uma dependência química, ela não consegue. Mesmo ela querendo, se esforçando, ela não consegue. Principalmente droga, né? As drogas mais mais forte, assim, que a bebida, né? A pessoa não consegue mesmo ela querendo. Então a gente olha para isso e pensa assim, é difícil, não vai conseguir se não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala também, impossível para Deus? É uma pergunta. Sim. Lá em Gênesis fala, tem impossível para Deus? Eu posso dizer que não, que nada é impossível para Deus. Então, a gente, mesmo olhando a situação aos nossos olhos, parecendo que não vai ter mais jeito, uma doença que o médico te desenganou. É uma coisa que tu não tem como saber se tu vai ser curado ou não, se é a vontade de Deus ou não. Mas a gente tem que perseverar até o fim. Porque mesmo não sendo a vontade dele de nos curar, talvez seja a vontade dele de nos recolher para a gente ser salvo. A gente às vezes não entende isso. Parece que, morreu. A morte é uma coisa que não tem jeito mais, né? Morreu, não tem como voltar atrás, né? Só se Deus quer ressuscitar, mas... E é importante mas às vezes Deus quer... E é importante relatar, irmã Cristiane, que isso aí está assim, ó, para nós, de uma forma tão linda, que às vezes a gente não entende os planos de Deus. Nunca vai acontecer. Não, nem que seja na última hora da vida, né? No último suspiro, o Senhor sempre vai prover uma oportunidade. Às vezes um familiar, né? Porque aí você creu nessa palavra, na promessa de Abraão, que a irmã Cristiane está falando agora aqui. E tu tá vendo que a tua família está indo de mal a pior e para eles não vai ter solução. O Senhor vai prover uma porta, uma oportunidade, melhor dizendo. Nem que seja no último suspiro.
Nós já temos inúmeros relatos aqui de testemunhos que ali no último suspiro ali tá uma mãe, tá um pai, tá um irmão morrendo, mas aceitando a Jesus para se cumprir a promessa de Abraão. Por isso que é importante, nós estamos aprendendo hoje, nunca desfalecer, né, Macristiane? A Bíblia fala ali, o apóstolo Paulo diz, tem que ficar até o fim. E lá em Apocalipse fala, aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa. Tem que ficar, não adianta, tem que ficar firme. É mesmo. Então vamos passar para o subtópico, pro tópico 3, final, eu acho que vai ser pequeno. Vamos acelerar. Então aqui, a predestinação, vamos acelerar. A predestinação se refere ao propósito de Deus. No Atos 4, 28, fala lá qual é o propósito de Deus, né? Que é para salvar todo mundo. Para fazer tudo, que ele entrou em conselho, né? Deus falou, quando ele fez o homem, ele perguntou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quem que ele perguntou isso? Para o Espírito Santo e para Jesus. A gente vê que eles sempre estão de comum acordo, né? Por isso que a Bíblia também fala, pode fazer alguma coisa, alguém não estando em acordo, tem que estar os dois em acordo, né? Sim. Então ele entrou em conselho, lá em Atos fala, ele entrou e tinha determinado fazer a predestinação, né? Então a predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento e significa decidir antecipadamente. Em 1 Coríntios 2,7 diz, a sabedoria de Deus oculta os mistérios, a qual ordenou antes dos séculos, para nossa glória. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação. E essa está relacionada com o amor de Deus, que é o João 3,16. Né? Então, e a eleição é escolhendo em Cristo dessa forma. Predestinação não quer dizer Deus decidindo quem vai ser salvo ou não, mas que planejava aos eleitos como deveria ser em primeiro lugar, conforme a semelhança de Cristo. Então a gente vai ler a sublimidade da posição divina na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu imaculável amor. Subtópico 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas desejava que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. O Atos 17:30 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Muito bem. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla. Não houve uma dupla. Então, Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não houve isso, tá? Uhum. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, segundo a presciência divina. Uhum. Subtópico 2. Predestinação e amor. Pode fazer. Só para não ter uma ideia do que nós estamos pregando aqui, que Deus está ensinando, e fez-me lembrar aqui que Judas foi escolhido, né, para estar com Cristo, claro, para se cumprir a palavra e tudo mais, mas ele também teve a oportunidade, porque ele estava com Jesus, né? Estava ainda com Cristo, ele conhecia Jesus, estava caminhando com Jesus, né? Poderia ele se arrepender? Poderia, né, Macristiane? Poderia acontecer. Poderia. Porque houve a oportunidade. Certeza. Ele estava com Cristo.
Jesus avisou ele também, exatamente. Né? Então é isso que nós que temos... na hora que ele estava lá na Santa Ceia, Jesus falou, um de vocês, e ele sabia quem era, mas não queria apontar. É verdade. Jesus vai já me tava trair. dando, né? Já estava dando a dica, se arrepende agora, né? Quem sabe que te arrepende agora. Então houve ali ainda. Que às vezes as pessoas não entendem, mas isso aí já estava escrito, já estava predestinado, já estava, é verdade. Mas Jesus sempre vai dar uma oportunidade. Né? Poderia sempre mudar? Poderia. Né? Poderia. O Senhor mudou já tantas situações, né? Por que não? Mas ali eu prego essa mensagem que Judas, ele fechou a única porta que ele tinha, ele fechou, que era Jesus. Não havia outra porta para ele, ou oportunidade. A única que ele tinha, ele fechou. Então, só para e às vezes as pessoas acham que Judas se arrependeu porque ele foi lá devolver as moedas, né? Mas ele não se arrependeu, ele teve remorso, porque ele viu. Remorso é diferente do arrependimento. Ele, e agora o que vai acontecer comigo? Isso é o remorso. Mandei uma pessoa inocente, agora eu vou ser castigado. O remorso é a pessoa que teme o castigo, não o que fez. O que fez, bem lembrado. O arrependimento é aquela pessoa que viu o que fez, que estava errado, né? E se arrependeu pelo que fez. Não pelo que ia acontecer. O remorso é pelo que vai acontecer, né? Muito interessante. Essa é a diferença do arrependimento pro remorso. O Judas e o Caim. O Caim também teve o que o próprio Deus avisou ele. Por que tu tá com o semblante caído? Se não fizer bem, não ia ser aceito? O pecado tá já à porta. Ele podia ter, é mesmo, vou lá fazer de novo verdade. A oferta que Deus vai aceitar. Não, ele foi avisado e ele matou o irmão. E daí quando Deus falou, tu matou o irmão, daí ele, agora o que vai acontecer comigo? Vão me matar. Ele tava com remorso, ele não tava arrependido de ter matado o irmão. Daí Deus falou, não, vou te colocar um sinal, ninguém vai te matar, mas tu vê, né? E mesmo assim o amor de Deus foi grande com ele, que podia dizer, não, agora tu te rala, tu matou, não se arrependeu, né? O problema é teu agora, vai. Não, Deus ainda colocou uma marca nele por amor. Te vira, quem mandou, eu te avisei. Muito bem lembrado. Né? Dessa grande diferença que nós temos que observar na nossa vida. Vamos adiante, irmã Cristiane, tá no final já. Agora já me perdi aonde que eu tava. Ali no Predestinação e o amor. Tá, o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estavam estabelecidos. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável de amor de Deus desde sempre. Segundo a Tessalonicenses 2:13 diz, devemos dar graça por Deus nos ter elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e de fé. Amém. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, que é a graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se acham a Cristo são coagidos, mas atraídos. Não são coagidos, mas são atraídos. Bem. Então, eu quero fazer a conclusão e quero ler de novo o 2 Tessalonicenses para a gente ficar bem claro o que está dizendo ali. Cristo morreu por todos nós, por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, a conclusão que eu tirei disso, eu vou dar a minha conclusão agora, por favor. Que a gente estava morto em pecado, a gente não é por nosso merecimento, nem a gente não mesmo a gente não tem o que fazer para ganhar a salvação, somente através de Jesus.
Então o apóstolo Paulo, ele sempre dava graças a tudo, né? Eu acho que ele entendeu o que Jesus era, quem ele era também, né? Ele se achava o mestre da lei, ele se achava uma grande pessoa que achava no direito de matar as outras porque confessavam a Jesus, né? Sim. Simplesmente eles estavam fazendo o que a gente faz. Eles confessavam a Jesus e falavam que não, Jesus era filho de Deus, e era isso que eles falavam lá, o Pedro, o João, o Tiago, eles falavam, não, ele era Messias, ele fez milagre, ele curava, e ele morreu, ele ressuscitou, eu vi. Sim. Então, só pelo fato deles falarem isso, eles já eram perseguidos e mortos. A gente viu que o Tiago, ele foi morto, né? Quando o Pedro estava preso, o Tiago tinha sido morto, o Estevão. E daí o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele viu a miséria que ele era, porque às vezes a gente não vê que a gente, né, para onde que a gente está indo, a gente às vezes se acha bom, e a gente gosta de elogios também, gosta de dizer que a gente é bom. Então o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus e com ele mesmo, porque a gente tem que ter um encontro com nós mesmos, saber quem a gente é, que a gente não passa de trapo de imundície, como fala o Isaías. Ele deu graças a Deus. E ele diz aqui, ó, um segredo nesse 2 Tessalonicenses 2,13 aqui, ó. Que a gente deve dar graças a Deus por Deus ter nos elegido, porque a gente não era merecedor. A gente agora era pra gente estar no inferno, porque a gente herdou esse pecado de Abraão. Então ele viu aqui, ó, é um segredo que a gente deve ter isso no nosso coração também. Ter dado graças a Deus pelo João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus, um homem santo, que não teve pecado, que era Deus, e veio aqui se colocar no nosso lugar, para morrer por nós, para nos dar o direito de ser filho de Deus. Então ele fala aqui, ó, que a gente deve dar graças a Deus, por Deus ter nos elegido desde o princípio para a salvação e santificação do espírito de fé. E ele ainda dá uma bênção para nós, que quando a gente crê nele, ele dá o Espírito Santo para vir morar com nós. Aleluia. Então a gente deve ter isso no nosso coração, porque às vezes Deus não dá um pedido que a gente faz, né? A gente já fica achando que Deus não ama a gente. Ó, a gente pega uma enfermidade, a gente já acha que Deus não ama a gente. Não, ele já fez o que ele tinha para fazer. Ele não deve nada pra gente. É verdade. Quem deve é a gente para ele. É mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele era bem sabedor disso, e ele diz, tu tá passando por tribulação, mas tu deve dar graças a Deus que ele já te elegeu lá. É verdade. Que mesmo tu não tendo agora a tua bênção, tu pode ter lá na frente. E mesmo se tu não tiver, ele é Deus. Ele já fez. Ele já te deu. Glória a Deus. É verdade. Então é essa a minha conclusão de hoje. Não, eu creio que a gente... é bem isso aí mesmo. Eu faço as suas palavras minhas, né? Eu fico também nessa eleição, né, que Deus nos deu, nos predestinou a viver em fé, né? Viver em santidade. E às vezes as pessoas não entendem, não compreendem o que nós estamos falando aqui, porque elas não querem viver em fé. Elas não querem viver em santidade. Não, isso aí é muito difícil, é complicado. Não, eu tenho as minhas coisas lá, enfim, os meus jeitos, a minha maneira de ser, de andar, de se portar, até de vestir. Então eles não entendem o que nós estamos falando, né? É porque se nós temos de fato o Espírito Santo, nós temos, Deus nos elegeu e nos predestinou a crer nele. Essas coisas ficam claras para nós. E para nós fica fácil daí viver com essas coisas. Então, para aquele que está ouvindo essa escola hoje, que talvez não tenha entendido ainda, porque os crentes são assim, assado. Porque quando você começa a estudar a palavra, você vai entender que de fato você é eleito de Deus para viver em santidade com ele. E aí essa vivência, essa eleição vai te habilitar a ter mudança de vida, mudança de hábito. E aí sim, as bênçãos do Senhor começam a te seguir.
né? E aí você começa a desfrutar das bênçãos espirituais, que são infinitamente maiores do que as terrenas, né? Do que as coisas materiais. Aí tu começa a abrir os olhos e ver. Foi o que a irmã falou de Paulo, né? Ele abriu os olhos e viu outra dimensão, outra coisa na frente dele. E isso trouxe a salvação para sua vida. E eu quero crer que você possa ser salvo também através dessa palavra nesta noite, né? O Senhor pode mudar o quadro da tua história uma vez que tu se entrega para Ele e quer também usufruir dessas bênçãos que está aí para todos, né? Você não está predestinado a morrer sem conhecer a Jesus, não, viu? Você não está predestinado a ter uma vida ingrata, uma medíocre, não. O Senhor hoje dá a oportunidade, dá a porta para você entrar, né, irmã Cristiane? Com certeza. Então é isso aí, né? E às vezes as pessoas não querem também porque a gente às vezes tem que negar nós mesmos, né? A nossa vontade, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, né? Que a nossa carne milita contra o Espírito. O que quer dizer isso? Que a nossa vontade é contra a vontade de Deus, às vezes. A gente quer satisfazer o nosso ego. É verdade. Então é difícil viver em santificação porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Não a de Deus. É que a nossa vontade, às vezes, ela não consegue observar nos olhos espirituais. Nossa vontade, ela está limitada. É naquilo que nós estamos vendo com nossos olhos nus. Mas a de Deus são maiores, porque são olhos espirituais, estão além, está vendo além do que nós possamos ver. Então essa é a diferença, né, de quem aceita de fato, né, ser guiado por Deus, assim como Paulo fez. É isso aí, minha irmã. Nós vamos fazer mais alguns agradecimentos aqui, né, irmã Daniela? Ó, a irmã Vilma tá dando um alô para nós aqui, falando da verdade e dando glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco aí. Muito boa aula, irmã Cristiane. A gente está tentando trazer ela de uma forma bem doméstica mesmo, né? E a escola bíblica é assim, não tem uma regra em si. Né? A gente tem que participar e tirar as dúvidas, né? Se você ficou com dúvida, deixa aí. Deixa o seu alô. Irmã Isaura, né? Tá mandando um abraço, é isso? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Irmã Cristiane, vou deixar a irmã fazer seus agradecimentos, daí eu vou fazer os meus aqui e já finalizo, pode ser? Vamos orar, enfim. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, que nos dá essa oportunidade de conhecer e buscar também, né? A gente tem que buscar, não adianta só ali, a gente tem que buscar em mais outros meios, né? Às vezes eu escuto também, eu estudo primeiro, a primeira coisa que eu faço é estudar a revista, depois eu pego a Bíblia e depois eu escuto também no YouTube algumas coisas referentes ao estudo, né? E daí a gente vai procurando, né? Sim. Agradecer aos irmãos que fizeram comentários, que nos acompanharam e convido os irmãos a estar na próxima. Agradeço ao irmão Moisés que me ajuda. Imagina. A Daniele, que sempre também está nos ajudando quando pode, quando as crianças estão descansadas. Hoje deu certo aqui a nossa live. Obrigado, irmã Cristiane. Então... Ó, nós vamos ler mais um recadinho aqui, ó. Quem é, irmã Daniele? Mônica Vieira tá dando um alô para nós aqui, ligadinho conosco. A Mônica do Serginho. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Aleluia. Amém. É melhor, né? Aleluia. De Deus sempre é melhor. Tá ligadinha conosco, irmã Mônica. Mais alguém, irmã Daniele? Muito bem, então vamos agradecer, viu? Também agradecemos a Deus por essa oportunidade. Nós vamos estar orando também pela tua vida. Aos demais irmãos que estiveram conectados conosco, participando dessa live hoje. Dizer que nós, todos os dias da semana, um dia da semana, estamos aqui ministrando na Escola Bíblica Dominical. Deus tem colocado no coração da irmã Cristiane e ela tem colocado para nós, né? Com muita alegria e quero crer com muito amor e dedicação que ela tem por essa escola. Irmãos, obrigado, viu? Mais uma vez agradecendo bem as orações dos irmãos, já estamos bem melhor fisicamente para comandar aqui os nossos cultos online, né? Culto doméstico. Todos os irmãos que oraram por nós, Deus abençoe.
e dizer que amanhã o nosso culto aqui de ensino daí da Palavra de Deus, quase que nem a escola bíblica dominical. Um pouco menos de interatividade, mas não tem dúvidas que você vai enriquecer aí o seu vocábulo espiritual aí, né, da Palavra de Deus. Muito obrigado então a todos os irmãos que participaram conosco. Fica aqui o carinho. Oi? Orar, né? Os irmãos, claro, já falei aqui, vou falar de novo. A irmã Daniela está me corrigindo ali. Os irmãos que oraram pela minha vida também. Deus está controlando tudo, viu? Tudo está na mão de Deus. Estamos aqui alegre, feliz, que nem dizia meu saudoso pai, pastor Machadinho, feliz e abençoado. Obrigado, meus irmãos. Fica aqui um abraço a todos. Isa, parabéns para você. Amanhã vamos comemorar junto. Oi? Isabelle, né? Acabei de falar aqui. Quando eu falo, ela me corrige lá. Tá, meus irmãos, forte abraço, Deus abençoe, vamos orar, claro, vamos orar por todos que estão acompanhando, então logo estaremos finalizando. Maravilhoso Deus, te louvamos. Obrigado por essa tão grande e honrosa oportunidade, que essa mensagem de fato venha fazer morada na vida dos teus filhos, aleluia, porque somos sim todos escolhidos por ti, Pai, para herdar, Senhor, a casa celestial. Senhor, fica conosco, nos guarda a nossa saída e a nossa chegada, agora e para todo sempre te peço, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima. Querendo Deus. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar